Então, vamos lá. Entender o que é o verbo to be. Por que ele é tão importante? Por que ele é tão estudado? Por que ele é um dos primeiros verbos estudados em inglês e fica ainda por muito tempo sendo estudado nas escolas básicas e nos cursinhos de inglês Brasil afora. Eu costumo dizer que o verbo to be, ele é tão importante quanto as 4 operações da matemática. Se você não aprende adição, subtração, multiplicação e divisão, você não consegue aprender outros assuntos mais complexos. Da mesma forma, é o verbo to be. Se você não aprende o verbo to be, você não vai conseguir aprender outros assuntos mais complexos do inglês. O verbo to be equivale aos nossos verbos ser e estar. Ele é um dos verbos mais comuns no inglês. Ele está presente em grande parte de uma conversa. É um dos primeiros verbos que utilizamos quando começamos a estudar. E, repetindo, ele equivale aos nossos verbos ser e estar. Para você dizer frases como eu estou em casa, eu sou estudante, ele está no Brasil, ele é professor, você precisa lançar mão dos conhecimentos sobre o verbo to be, tá certo? Então, em inglês, essas frases ficam I am at home, I am a student, he is in Brazil, he is a teacher. E como eu já disse, ele equivale aos verbos ser e estar. No presente do indicativo em português, cada um desses verbos apresentam 6 formas diferentes, né, de conjugação. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estáis, eles estão. Em inglês, essa tarefa fica mais simples, porque ao invés de 6 formas, ao invés de 12 formas, o verbo to be apresenta 3 formas apenas. Am, is e are, que são divididas em 2 formas, singular e plural. No singular, ele é conjugado da seguinte forma. I am, you are, he is, she is, it is. E no plural, we are, you are, they are. Aqui um exemplo de uso do verbo to be. He is a doctor. Ele é médico. He is a doctor. No inglês há muitas abreviações e também há as abreviações do verbo to be. Na coluna da esquerda nós vemos a forma completa do verbo to be que eu já apresentei para vocês. E na coluna da direita, a forma abreviada do verbo to be. Então, I am, na forma abreviada fica I am. You are, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. They are, their. Ok? A forma negativa é muito simples. Apenas acrescente a palavra not depois do verbo. Então, para dizer eu não estou na escola, ele não é dentista, nós não somos americanos, então você identifica o verbo to be, am, is e are, e após uma das formas do verbo to be, você acrescenta a palavra not. Então, I am not at school. Eu não estou na escola. He is not a dentist. We are not American. A forma negativa também há a abreviação dela. Is not, na forma abreviada, fica isn't. Are not, fica aren't. É bom lembrar que nós usamos as formas abreviadas em conversas informais, é mais usado na oralidade. Quando for escrever algum texto, é interessante você optar pela forma completa, pela forma cheia, ok? Mas he is not a dentist pode ser dito da mesma forma, sem perca nenhuma. He isn't a dentist. We are not American. We aren't American. E a forma interrogativa do verbo to be? No inglês, a forma interrogativa, ela não é igual à do português, que apenas a gente muda a entonação e coloca o sinal de interrogação no final da frase. É preciso ou mudar
alguns elementos da sentença de posição ou acrescentar uma nova palavra, uma palavra auxiliar. No caso do verbo to be, você precisa inverter a posição do sujeito da frase com o verbo to be. Então, se essa frase fosse na forma afirmativa, ela ficaria I am at school. Eu estou na escola. Como ela é uma pergunta, eu tive que inverter o verbo to be com o sujeito. Então, ficou Am I at school? A próxima. Is he a dentist? Ele é dentista. Are we American? Nós somos americanos.